A paz do Senhor, estamos de volta para mais um vídeo Se Movendo no Profético. Hoje nós vamos falar sobre ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é o início de toda a libertação. Quando a gente fala em ouvir e escutar, como um processo científico, existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é um processo passivo. Na neurociência, ouvir é simplesmente escutar ou captar ondas sonoras pelo sistema auditivo. Escutar, pela neurociência, já envolve uma concentração e procedimentos no córtex cerebral, particularmente no lobo temporal, que lida com a interpretação da linguagem e a tomada de decisões. Mas na Bíblia, na palavra de Deus, a palavra ouvir, o ouvir é muito mais intenso e muito mais profundo. A palavra shema, na Bíblia hebraica, shema, não é apenas ouvir, é perceber, é discernir, é absorver, é alinhar o nosso interior com aquilo que é dito. Tem um texto aqui em Êxodo, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da ânsia, do espírito e da dura servidão. Então, por que eles não ouvem a Moisés nesse episódio aqui, quando Deus envia Moisés para dizer que eles seriam libertos? Por causa da angústia e do espírito do peso do trabalho excessivo. Nós acabamos de ler aqui em Êxodo 6:9. Então, a alma deles estava cansada, muito cansada. Eles estavam cansados demais para ouvir. A mente deles estava esmagada pelo trabalho servil, pela escravidão, pelaquela rotina pesada. O espírito deles estava comprimido e quando a gente deixa de ouvir, a gente também deixa de ver. Quando Deus está falando conosco e por causa das pressões do dia a dia, né? Por causa das coisas pesadas, às vezes, que acontecem no dia, a gente deixa de ouvir a Deus. E, por consequência, a gente deixa de ver também aquilo que Ele está querendo fazer conosco ou através de nós. Quem não ouve com profundidade, enxerga somente a aparência das coisas. Só se vê aquilo que está perto, né? Como a Bíblia chama de katzar. Você só olha, você só consegue ver aquilo que está pertinho de você, o agora. Você não consegue perceber a profundidade das coisas, nem enxergar como deveria enxergar, porque você não está ouvindo a Deus como deveria ouvir. Shema vem da mesma raiz mashma, que fala de sentido, e mashmalte, que fala aquilo que importa de verdade. Então, Shema é ouvir, é reconhecer o que tem peso, reconhecer o que tem direção, o que tem valor eterno. No Shema, lá em Deuteronômio 6:4, né, Israel é convidado a ouvir. Olha o que está dizendo. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, essa palavra é muito repetida aqui no livro de Deuteronômio, quando Moisés se dirige ao povo. Ouve, Israel, Shema, né? Ouve, Israel. Moisés chama o povo para ouvir aquilo que Deus está dizendo. Porque quem ouve de verdade responde com tudo o que é. Então, o primeiro ato de fé, segundo a Bíblia, né, é ouvir. Né? Como ouvirão se não há quem pregue? Né? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E esse ouvir aqui não é só captar sons, é prestar atenção, né? E esse Shema aqui não é só ouvir, é obedecer. Então, para nós caminharmos no profético, para receber realmente aquilo que Deus quer nos entregar, nós precisamos ouvir, né? Porque ouvir, no sentido bíblico, não é só captar sons. Ouvir é obedecer. Ezequiel 33, versículo 31, tem uma advertência para nós. Olha o que está escrito em Ezequiel 33, 31. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e assentam diante de ti, como meu povo. Ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, ou as não coloca em prática. Então, ouvir sem obedecer não é realmente ouvir.
Então, para que a gente possa entender o que Deus quer para a gente no nosso ordinário da vida, na nossa vida diária, nós precisamos ouvir a Deus. Ouvir no sentido bíblico, prestar atenção, obedecer, perceber, discernir e absorver, alinhar o nosso interior com aquilo que Deus está dizendo, porque Deus sabe muito mais que a gente. Nós precisamos ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Essa palavra fique como uma reflexão do seu coração hoje. Que Deus te abençoe.